alunos do nono ano. Hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula e nós vamos inaugurar, essa aula falando dentro da unidade 2 sobre o cubismo. Dentro desse assunto, que está na página 122 a 131, nós vamos falar sobre a Revolução Cubista, vamos falar sobre o cubismo analítico, o cubismo sintético e vou fazer uma apresentação para vocês dos principais artistas desse estilo. Olha só, o cubismo, tá? A Revolução Cubista, a implantação dessa nova estética, ela foi inaugurada quando Picasso pintou a obra As Senhoritas de Avignon, em 1907. Ela é chamada a obra de vanguarda. Por que vanguarda? É uma obra que inaugura um estilo de produção artística. Tá? O que é o cubismo? Por que chama cubismo? Porque ele faz uso na pintura, ele faz uso de formas geométricas, predominando os cones, as esferas e os cilindros para formar as imagens que compõem a cena. Tá? Esse estilo ele foi influenciado pelas obras de Paul Cézanne, tá? E pela arte africana. Paul Cézanne porque ele usava já esse estilo de composição artística, tá? E também diz respeito às cores que ele usava, tá? As chamadas cores frias, né? E a influência da arte africana diz respeito ao fato de você pintar, você representar uma pessoa e na hora de representar o rosto, em vez de você colocar o rosto seguindo a mesma linha de produção da característica física daquela pessoa, você coloca uma máscara africana. Tá? O cubismo ele foi dividido em duas fases. A primeira fase a gente chama de cubismo analítico, tá? E a segunda fase de cubismo sintético. Aí, como exemplo, eu coloquei a obra que inaugurou essa Revolução Cubista, né? Que é as Senhoritas de Avignon, de 1907. É um óleo sobre tela, tá? 243 por 9, 243,9 por 233 centímetros, é uma obra relativamente média, né? Ele está no Museu de Arte Moderna em Nova York, nos Estados Unidos, tá? E eu coloquei do lado ali a assinatura do Pablo Picasso. É com esse modelo que ele assinava as suas obras. Olha só, então, para continuar o nosso assunto, eu vou falar para vocês sobre o cubismo analítico. Quando a gente fala de análise, analisar, você desconstrói, você olha detalhe por detalhe. E o cubismo analítico, ele vem disso daí. Você decompõe toda a obra. A representação iconográfica do cubismo analítico, você quase não identifica o que está sendo representado. Olhem essa obra que nós temos do Georges Braque. O Georges Braque é a segunda pessoa, também representativa do movimento cubista. Ele é um dos fundadores do cubismo junto com Picasso. E essa obra é um copo. O nome dela, Copo em uma Mesa. Aí eu pergunto a vocês, onde está o copo ali? Um copo, tá? Em cima de uma mesa. Está parecendo com o copo essa parte mais alta aqui e tal. Mas isso em volta, o que é? Porque essa obra é uma obra do cubismo analítico. Ela está toda decomposta. Tá? Então, ela funciona dessa forma. Planos sucessivos, superpostos, uma coisa em cima da outra. Tá? E de forma que essa figura ela passa a ter um difícil reconhecimento da imagem. A cor predomina a cor castanha, cinza, bege,
tá? E são as chamadas cores frias, né? Continuando, aí a gente tem agora o cubismo sintético. O cubismo sintético ele foi uma reação, ele surgiu como uma reação justamente ao fato das pessoas não conseguirem identificar o que estava representado. Então vamos mudar. Vamos mudar, agora a gente vai sintetizar tudo e todo mundo vai poder saber o que a gente está pintando e vamos fazer o cubismo sintético. Então, uma reação à excessiva fragmentação dos objetos. Ela procurou justamente isso, tornar os objetos reconhecíveis. E ele também incluiu, nessa forma de produção de arte, incluiu a colagem, colocava-se letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal, até objetos inteiros, né? Para quê? Além de você ter uma sensação visual, agora o artista estava querendo despertar a sensação tátil. Você não ia mais apreciar uma obra de arte apenas olhando. Você poderia tocar nessa obra. Você poderia ver com as mãos o que essa obra estava tentando passar. Tá? Aí a gente tem como exemplo uma obra do Pablo Picasso, que é O Violão, de 1913, e é uma obra que tem recorte e colagem. Ele coloca pedaços de papel, ele coloca giz, carvão sobre papel. É uma obra de pequena dimensão, 66,4 centímetros por 49,6 centímetros. Está no Museu de Arte Moderna de Nova York, também nos Estados Unidos. Tá? E o cubismo, ele teve uma série de artistas importantes. Tá? Os principais que a gente teve foram os pioneiros nesse estilo, que foi o Pablo Picasso, o Georges Braque, o Ferdinand Léger e o Juan Gris, tá? Que foram os pioneiros nessa forma de produção. Para a gente falar do cubismo de Picasso, a gente falar sobre Picasso. Bem, o Picasso, é conhecido como Pablo Picasso, na verdade o nome dele todo era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trinidade Ruiz e Picasso. Era um nome enorme, né? E era comum as pessoas nessa época batizarem os seus filhos com esse nome. Era uma forma de honrar parentes da família também e santos e parentes, santos que a pessoa que eram faziam parte da devoção da pessoa. Então incluía esses nomes, tá? O Pablo Picasso ele nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881. Ele era espanhol e ele viveu grande parte da vida dele em Moulins, na França, onde ele morreu em 1973. Ele vivia mudando durante toda a vida dele, ele teve mais de 20 endereços. E ele não atuava só como pintor. Ele era pintor, escultor, ceramista, cenógrafo. Ele fazia cenários para peças teatrais. Tem um livro sobre poesias escrito por ele e ele era dramaturgo também. Como eu falei para vocês, passou a maior parte da vida na França, né? E a sua obra ela é dividida em várias fases. Eu coloquei para vocês terem noção da grandiosidade da obra dele e até que patamar a obra dele chegou. Ele, como pintor, ele tem uma realização não só pessoal, uma realização financeira tão grande que ele chegou a comprar, para ele ter um lugar mais tranquilo para ele pintar. Ele foi proprietário de 2 castelos, o castelo de Vauvenargues e o castelo de Bois-Geloup, ambos na França, tá? E nesses castelos ele costumava ter ele teve o ateliê dele, tá? Eu não falei para vocês, mas vou relembrar. Ele começou toda a formação dele com o pai. O pai era professor de arte
numa faculdade na Espanha, e ele começou fazendo desenhos com o pai, tá? No decorrer da atuação dele como artista, ele teve várias fases, tá? E a primeira fase dele, chamada fase azul, tá? Onde essa cor predominou na obra dele, e foi de 1901 até 1905. E através desse tipo de cor, ele retratou temas como a solidão, a morte e o abandono. A fase rosa, tá? Foi quando ele se apaixonou para Ferdinand Olivier. Então ele pintou com os temas, com as cores rosa e vermelho, tá? É importante eu falar para vocês que durante essa fase, tá? Na fase rosa dele, ele trabalhava durante a noite, ele trabalhava a noite toda e só descansava quando o dia amanhecia, tá? Depois dessa fase, ele teve a fase protocubista, tá? É uma fase que durou de 1906 a 1907, uma fase de curta duração, e ele foi influenciado pela arte grega e a arte ibérica e africana. E é a fase que antecedeu a fase cubista dele. Já na fase cubista, que foi de 1907 a 1912, ele conhece Georges Braque, tá? E o Derain. E eles iniciam essa fase cubista com o quadro Les Demoiselles de l'Avignon, tá? De 1907. Depois ele passou por uma fase em que ele instituiu as colagens, durou um ano só, a fase do cubismo sintético. Depois ele passou por classicismo e o surrealismo, tá? E ele terminou esse período, tá, escrevendo um livro de poesia surrealista, Troço de Pelle, Pedaço de Pele, tá, de 1961. Tá? Bem, a obra mais notável do Picasso, que a gente não pode deixar de falar, é a Guernica. É uma obra de grandes dimensões, foi composta em 1937, é uma obra, é um óleo sobre tela, tem 3,49 metros de altura por 7,76 metros de largura, tá? Ela está no Museu Nacional Centro de Arte Santa Rainha Sofia, está em Madrid, na Espanha, e ela retrata o bombardeio que a cidade de Guernica sofreu pela aviação alemã durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. Fala-se, inclusive, que essa obra, essa Guerra Civil Espanhola, vocês devem estar estudando isso em História, ela foi um treinamento, tá, para que as forças alemãs fizeram do que seria a Segunda Guerra Mundial. Logo depois começou a Segunda Guerra Mundial. Tá? E nós temos, vocês notem que é uma obra toda fragmentada, né? As figuras são todas em pedaços, que é justamente para retratar a destruição causada por esse bombardeio. Tá? O Georges Braque foi uma outra personalidade muito importante no cubismo, foi um dos fundadores junto com Picasso, tá? Ele era um pintor francês, viveu de 1882 até 1963, tá? Ele iniciou a carreira dele no fauvismo, tá? E ele foi um dos principais nomes do cubismo junto com Picasso. E nós temos duas obras dele aí. É uma paisagem Lestat, 1906, um óleo sobre tela, tá? Tá no Instituto de Arte de Chicago, nos Estados Unidos, e Árvore em Lestat, de 1908, também um óleo sobre tela, tá? Do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. São obras de pequenas dimensões, mas
notem que aí o George Braque, ele produziu essas obras e a gente nota nitidamente a primeira, né, a paisagem Lestat, duas árvores, né, e a de baixo também, ele dá ênfase às árvores. E você identifica nitidamente uma descida, uma rua em forma de descida, com árvores colocadas nas extremidades, e lá embaixo a gente vê uma série de casinhas. Então a gente está vendo que ele operou em cima do cubismo sintético, tá? Aquele que você identifica as obras, não um cubismo analítico. Tá? Outra figura, outra personalidade importante é o Juan Gris. Tá? Ele é um artista espanhol, assim como o Picasso era espanhol. Era um dos mais importantes artistas do cubismo sintético. Tá? É aquele que a gente não consegue identificar as obras. Olha que o nome da obra é Natureza Morta com o Violão. Mas do violão ali você só nota o braço do violão, aquela abertura da caixa de ressonância com o violão e ali passando por cima dela as cordas esticadas. O braço do violão a gente vê as cravelhas, né, colocadas ali com as obras chegando, mas você não consegue identificar exatamente o que ele colocou na natureza morta. Por quê? Porque é um cubismo sintético, ele está todo despedaçado. Tá? Junto com isso, ele desenvolveu também estudos de ângulos, tá? E espaços na figura cubista. Tá? Bem, para sintetizar a nossa aula, a gente aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? Eu passei para vocês uns exercícios com base nas aulas já administradas. Então eu estou pedindo para você solucionar o exercício da página 124, 129 a 131. E eu gostaria de lembrar para vocês que na aula passada eu já havia marcado a realização dos exercícios do capítulo anterior, o primeiro capítulo do nosso módulo, que vai da página 119 e da página 121. Eu encerro a nossa aula por aqui e agradeço a vocês pela atenção, pela dedicação e até a próxima aula. Um abraço para vocês.